Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de MapReduce, modelos de programação e Data Stream Processing. Vamos lá? Bom, ontem eu estava falando de aprendizado e talvez eu fale de aprendizado aqui, não sei, vou continuar aqui falando, né? Mas fizeram uma pergunta e deixa eu até abrir a pergunta aqui, já que eu estou com o paper aberto e não estou com a pergunta aberta, que era para eu falar um pouco mais do conceito de MapReduce, o que que é isso, sei lá. Então vou fazer meu cafezinho aqui. O que que é isso? Como isso surgiu? Da onde isso veio e para onde isso foi? Porque MapReduce é um conceito ali que ele foi fundamental, né? Mas ele já evoluiu, né? Então, assim, o Rodrigo, ele mandou a pergunta aqui, né? Pode falar da ideia por trás do MapReduce, Hadoop, Spark, Databricks e sua contribuição para a performance em larga escala. Então, vamos começar aqui com o primeiro, o primeiro começo de tudo, né? Assim, eu não vou falar de Databricks, porque Databricks é um produto de uma empresa, então, assim, não tem nenhuma validade falar do Databricks. Então, se você souber que é o que tem por trás, você vai entender o produto e vai saber como usar, né? A gente tem que parar com essa ideia de que, eu tenho que saber o produto tal. Não, você não tem que saber o produto tal, assim, tipo, e eu sei que as empresas cobram os produtos, mas isso é muita imaturidade das empresas, galera. Tipo, se você souber o conceito, você vai saber usar aquele produto daquela empresa e outros produtos. E detalhe, se você souber o conceito, você vai saber usar o produto. Se você não saber só usar o produto, talvez você não saiba usar o produto. Porque o produto ele é construído sobre conceitos. Então, vamos lá. O que é MapReduce? Onde ele começou? Para isso, eu vou usar um artigo chamado A Survey on the Evolution of Stream Processing System. Presta atenção, Stream Processing System. Como é que a gente traduz Stream Processing, né? Processamento de fluxo, né? Detalhe que ele não usa dados, né? Ele não usa isso, né? Mas é processamento de fluxo de dados, né? Então, assim, a gente tem dados que eles fluem, né? Quando que isso surgiu? Onde que isso surgiu? Isso surgiu no mundo SQL, lá nos anos 90, com um negocinho. Vou até pegar o nome aqui. Uma ferramenta chamada Tapestry. Eu nunca usei o Tapestry, tá? Então, eu só li no artigo. Então, vai com calma comigo, né? E a ideia era ter uma query contínua. Então, assim, eu quero saber, vamos imaginar assim, né? Eu quero saber o quanto tempo as pessoas estão gastando nos últimos 10 minutos no meu canal do YouTube. Então, eu tenho uma query nos últimos, sei lá, 2 dias, né? Eu tenho uma query contínua que ela vai executando e atualizando esse dado, né? Então, se você tem um dashboard lá, tipo, as pessoas estão gastando em média 10 minutos nos últimos 2 dias no seu site, né? No seu YouTube, né? Então, tem essa query contínua que ela vai atualizando. Isso é do mundo de estatística, né? Então, assim, são dados estatísticos. Qual que é a diferença de um dado estatístico para um dado transacional, né? O dado estatístico, você está mais suscetível a erro. Então, assim, pô, se deu 10 minutos, que a pessoa está gastando em média 10 minutos no meu YouTube, ou 10,5, não faz tanta diferença. Eu sei que em média ele é 10 minutos, né? Então, o mundo estatístico, ele aceita esse erro aí, né? Ele aceita essa variação. Por isso que a gente fala de exactly once, at least once, at most once, né? Porque, tipo, às vezes eu me importa de perder um dado, outro não me importa, né? Então, esse conceito de processamento de fluxo surgiu com a query contínua, que era uma query que ela dava um dado temporal, né? Era um dado temporal que ela precisava ser atualizada constantemente. Só que as pesquisas começaram a vir no sentido de, tipo, olha, é custoso fazer essa query. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que otimizar ela. E aí criaram o conceito de query contínua, que é uma query que ela é executada de tempos em tempos e ela vai atualizando aquele índice. Só que para fazer uma query contínua, isso tá no artigo que eu vou deixar linkado aqui, você tinha um monte de regra que a query podia ser contínua ou não podia ser contínua. O que que acontecia? Se eu fazia uma query ali que não era contínua, né, eu poderia ter um dado que não funcionava bem, né? Então, então, o Data Stream Process começa nesse contexto, né? E aí ela vai evoluir para um negócio que eles chamam de a base de dados invertida, que é quando a base de dados ela muda a lógica dela, né? Então, toda vez que você tem uma inserção, você
acaba se adicionando aquela inserção à query contínua e a query contínua vai gerar um resultado. Né? Se não me engano é isso, galera. Pode ser que eu esteja um pouco. Eu li esse artigo foi em novembro, eu já li vários outros, então às vezes a minha mente confunde. Inclusive tem um artigo chamado Kafka, a base de dados invertida, né? Que o Kafka é exatamente isso. É como se o Kafka fosse a engine de uma base de dados, porque assim, cada base de dados ele tem uma engine, né? E o que é essa engine? Engine é motor, né? É como você salva o dado, como você sincroniza o dado. Então, é como se o Kafka ele fosse apenas uma engine. Então, é uma base de dados invertida. Ela pega a engine e torna a engine como o principal de uma base de dados. O Kafka não é uma base de dados, né, galera? Assim, vamos... Então, isso era query contínua. A query contínua, ela tinha esse contexto, né? E continuando a pesquisa com query contínua, surgiu novos campos, que aí tem a slide window, que a gente chama de agregação, né? Quando eu faço agregação, então imagina ali que eu pego ali, eu tenho, eu quero saber ali que, todo mundo que viu o canal do Vitor nos últimos 2 dias. Então eu falo assim, eu achei uma visualização. Essa visualização é do canal do Vitor. Junta ela, e depois eu faço a agregação desses dados, né? E aí, não sei se você está percebendo, aí já está surgindo o conceito de MapReduce. Outro que teve era o CEP. CEP é Complex Event Processing. Complex Event Processing é quando eu associo eventos com ações. Então é como se eu criasse um motorzinho de regra ali e falasse, olha, toda vez que você tiver um evento tal, você dispara ação tal, e você escreve esse conjuntinho de regras. Vai que eu esteja enganado. Assim, se você tiver em dúvida, se você achou interessante isso, dá uma lida no artigo. O artigo vai ter um pouco da introdução disso tudo, apesar que é bem superficial, porque ele está olhando para a história disso, né? Depois tem um negócio de sinopses que eu não sei o que é, não lembro quando eu li esse artigo, né? Eu tô olhando para um. Caso você não saiba, eu abro o artigo para ver, né? O artigo é aberto, gratuito. Eu tô olhando para uma linha do tempo ali. Eu tô falando. O que eu tô falando aqui tá no ano de 2000 a 2003. Eu tava entrando na faculdade, fazendo vestibular, entrando na faculdade. E aí chega em 2004, vem o conceito de MapReduce. E o conceito de MapReduce é uma grande quebra nessa linha do tempo, onde separa a primeira geração de database, que era focado em database, e a segunda geração que é o data stream. Então, assim, o data stream é diferente disso que a gente está falando, apesar que é o mesmo conceito, é a mesma ideia. Eu continuo querendo ter respostas no tempo sobre os dados. Então, eu continuo querendo ter respostas coisas que me respondem no tempo. Então, qual que é a diferença do conceito de MapReduce? Lembra? E eu já digo uma coisa aqui: MapReduce é uma tecnologia, sim, mas também é um estilo de programação. Você pode fazer MapReduce no seu software, você pode fazer MapReduce onde você quiser. Só tem que seguir o estilo. Aí, o que é esse estilo? Como é que é esse estilo? Mapeia e reduz. Simples, né? Mapeia, reduza, né? Então, caso você não saiba, você faz isso aí quando você faz você tá ali no seu Java ali, você pega ali, eu quero uma lista, string, map, aí você dá o collect. Collect é o map reduce. Isso. Quer dizer, se faz to map, né? Se você faz to map, você tá mapeando, né? Você mapeia. Na verdade, esse mapeia não é um map, desculpa. Eu cometi um erro aqui, né? Esse mapeia não é uma mapeia do map lá do JavaStream, né? Esse mapeia tá mais como se eu tivesse um collect do map, onde eu defino uma chave e depois eu tenho uma lista, né? Eu vou explicar isso agora, né? Então, como é que funciona o MapReduce, né? Lembra que eu falei assim, eu quero saber todas as pessoas, eu quero fazer a média de visualizações do site de todo mundo que tá no YouTube, né? Então, assim, chegou uma view, primeira coisa que eu faço, tem que mapear. Tem alguém, o fulano tal tá visualizando o vídeo, tá, mas que vídeo é? Aí, o vídeo é esse, tá bom. Então, esse vídeo é uma chave, e eu dou uma chave para aquele valor. E aí, eu vou agrupando tudo isso com chave. Aí você pode falar assim, tá, Vitor, mas qual que é a diferença disso aí pro banco de dados, né? O MapReduce, ele é construído em cima também, eu esqueci do negócio, de uma tecnologia chamada HDFS, né? Então, até ali, nos bancos de dados, a gente estava olhando para um banco de dados ali único, um banco de dados qualquer, um banco de dados SQL, esse que você usa no dia a dia aí, né? Com o conceito de HDFS, a gente tem o quê? A gente tem sistemas de arquivos distribuídos, né? Então, a gente começa a olhar para sistemas de arquivo distribuídos.
Então a tecnologia deu um passo ali. Então o MapReduce ele trabalha em ambientes altamente distribuídos. Eu posso ter dezenas de máquinas fazendo dezenas de MapReduce. Então qual que é o primeiro passo, né? Se eu quero fazer isso, eu tenho que mapear. Mapeando ele, eu digo assim, olha, essa view é do vídeo tal, né? E aí assim, essa view também é do canal tal, né? E aí eu mapeando isso, eu posso fazer que num segundo passo, num passo posterior, eu posso pegar todas as views do canal tal e processar elas. Então, no segundo passo, eu tenho um método lá que ele recebe o quê? Ele recebe a chave, que é o canal, que eu mapeei aquela view naquele canal, e uma lista de views. E aí eu vou o quê? Reduzir esse valor a um valor único. Então, dizer assim, olha, eu recebi aqui 20 views aqui do canal do Vitor, né? Eu vi que cada view tem em média aí 10 minutos, são 20 dá 200, dá 200 minutos, né? Então eu faço uma agregação daquele valor, né? E aí jogo esse dado para frente, né? Então eu posso fazer o MapReduce em diversas escalas. Eu posso pegar, gerar um dado, depois esse dado eu mapeio de novo, mapeio de novo. Com isso eu tenho o quê? Um processamento contínuo do dado. Eu posso ter um processamento contínuo do dado. Mas o MapReduce, ele ainda tem uma característica muito única, né? Muito única, não, ainda caracterizada ali do Continuous Query, que é o quê? Ele é por batelada. Ah, o que é batelada? É o velho batch. Ou em lote, né? Ah, mas por que batelada? Fábrica, ó. Isso aqui é uma batelada, ó. Então é uma coisa que ela é contínua. Só que o que é a diferença de uma coisa que é contínua? Ela é executada quando der, né? Então, por exemplo, se você tem um site ali que você vê, pô, a estatística atualizar, por exemplo, no YouTube. O YouTube todo dia ele me dá um dado do dia. Se for, ó, você teve tantas views ontem, aí dá um gráficozinho lá que eu não gosto tanto porque eu preferia que ele fosse, que ele tivesse uma aplicação numa, que a gente chama de rolling, é uma média temporal. Eu prefiro uma média temporal do que o diário, né? Mas o YouTube dá esse dado. O que quer dizer? Em algum momento ali, tem algum MapReduce ali, algum Spark ali, rodando para processar os dados do dia. E aí, quando ele gera os dados dos dias, ele processa e gera o output ali dos gráficos, né? Então, o MapReduce, ele tem isso, ele vai pegar um grande conjunto de dados, vai fazer esse esquema de mapeia e reduz, né? Mapeia e agrega, e vai gerar outro grande conjunto de dados, só que eles são processados, são fáceis de visualizar. Então, assim, quando, por exemplo, eu entro no YouTube, ele não vai olhar todas a query que vai chegar ali debaixo dos panos, ela não vai olhar todas as views e pegar o dado. Não, ela já vai processar. Ah, tá, mas como é que eu implemento o MapReduce aí sem o MapReduce? Dá pra fazer? Dá. Tipo, você pega a sua base de dados ali, e aí talvez a sua base de dados já tenha isso internamente, já tenha internalizado. E em vez de você pegar aquela query que vai ser pesada, custosa, cara, você fala assim, ó, me executa todo dia aqui. Aí assim, é um negócio que ele vai entrar, vai pegar todos os usuários, vai começar de um usuário tal, e aí vai processa todos os dados. Que vai fazer o quê? Vai fazer uma query que, lê todas as visualizações de hoje, agrega elas e atualiza uma outra tabela. E você vai fazendo isso, né? Com isso você, toda vez que, em vez de ter uma query pesada que processa todos os dados, você vai lá e vai atualizando ela. Tá, mas assim, tipo, e eu tô falando isso, eu tô no ano 2010, tá? Então, vai por aí, 2010. Era assim que funcionavam as coisas em 2010. Tá, mas, então assim, funcionava por batelada, por processamento em lote. Então você tinha que juntar você esperava juntar o conjunto de dados, aí você processava. Esse processamento era muito custoso, por quê? Porque envolvia grandes máquinas com muita memória, com muita CPU, e tinha uma latência muito alta. Então, assim, o tempo entre o evento acontecer e o dado ser gerado era muito alto. Isso é latência. Então, assim, o evento aconteceu, o dado foi gerado, a latência é a diferença de tempo, né? Então, existem alguns dados que eles precisam de latência baixa. Então, por exemplo, teve um livro que eu li o ano passado, foi a Nova Idade das Trevas, acho que o nome, que eles falavam assim que as pessoas, as empresas
assim, para caso você não saiba, se você opera na bolsa, você é um grande loser. Brincadeiras à parte. Por quê? Porque existem máquinas operando na bolsa de valores com um tempo muito mais baixo de você, uma latência muito mais baixa, né? E ali eles começaram a construir data center em regiões perto das bolsas de valores, para quê? Para ter informação de mais rápido e começar a atuar. Então, toda vez que assim, aquele influencer ele fala assim, porque a ação tal vai cair, isso aí gera uma vibração ali nos gráficos que essas máquinas em baixa latência conseguem identificar e atuar sobre isso. Nossa, já deu 15 minutos, tem que correr, né? E aí o que acontece? A gente teve que reduzir latência. E quando reduzir latência, a gente veio um negocinho chamado Kafka. Kafka. Fala Kafka, né? Então o Kafka veio para tentar reduzir latência de processamento. Eu vou assim, em vez de eu fazer um processamento em batelada, eu vou fazer um processamento reativo, onde eu pego cada evento e processo ele numa linha do tempo, né? Então o Kafka veio como uma maneira de conectar esses sistemas, né? Então, assim, ele foi usado ali no Spark Streaming. Então, assim, se você já viu aquela imagem que o pessoal, como usar o Kafka, usa com Spark Streaming, não sei o que, não sei o que. Aquilo ali já tá, tipo, no mínimo uns 10 anos ultrapassado, tá? Aquela imagem ali. Só, o pessoal usa porque eles pegam na documentação do Kafka, como assim, eles vão lá no capítulozinho como usar o Kafka, e aí copiam o capítulo como usar o Kafka sem nem pensar, né? Então aquilo ali foi usado no Spark Stream, no Sansa, que era o quê? Eram métodos de processamento, data stream processing, com baixa latência. Então, assim, começou-se a usar essa ideia do MapReduce. Então, o MapReduce ele acontece ainda, por exemplo, eu trabalho num framework que ele faz o MapReduce, só que ele é um MapReduce de forma diferente, assim. Eu não agrego, como eu não tenho todos os valores, eu tenho um estado interno. Então, por exemplo, chegou o evento, eu sei que ele está dentro da janela, eu sei a chave dele, eu recupero o estado dele, agrego aquele estado e salvo, né? Então isso é uma agregação no tempo, né? E aí, assim, com isso você também tem o quê? O processamento. Aí você tem outras áreas de pesquisa, como o gerenciamento do estado, né? O estado, isso aqui é complicado você salvar o estado, porque você tem que ser sincronizado, né? E isso está distribuído em várias máquinas, né? E aí, outra coisa, o Kafka também trouxe, para caso você não saiba, o Kafka pode ser usado para dados transacionais. Você tem o exactly once ali, você tem commit, transação em Kafka. E aí você tem um carinha chamado Kafka Stream, que é o quê? É um cara que ele traz o Data Stream Processing pro Kafka, de forma nativa, só o Kafka. Só o Kafka. Não vai ter. Não vou falar que não vai ter uma base de dados, que tem. Tem uma base de dados ali debaixo dos panos chamado RocksDB, que você só vê se você é hard user que nem eu. Se você for um soft user, você não vê. E tem também um outro cara chamado Flink, né? Então, assim, quem que são os grandes nomes hoje? Hoje você tem ali o Flink, que é um dos grandes nomes ali do Data Stream Processing, né? Do MapReduce. Você pode usar o MapReduce, mas o MapReduce ainda tá lá, só que ele é processamento por batelada. É por lote. Se você quiser um cara mais com baixa latência, você tem que sair desse cara e ir para um Flink, para um Kafka Streams, e você tem que saber como é que isso funciona. E aí tem uma terceira geração, né? Eu tô falando da primeira geração que ela já escala bastante. A terceira geração que é Cloud Native, que aí eu nem li, porque assim, é muito. Tem um window lock-in, não tem nenhum framework pelo menos eu li no artigo assim, eu não vi nenhuma mudança no modo de processar, né? Então, eu espero que você tenha aprendido aí o que é foi uma pequena aula aí de Data Stream Processing, né? O surgimento e evolução do Data Stream Processing, para explicar o conceito de MapReduce. Então, assim, se você quer saber curtamente como é que é o MapReduce, você mapeia um cara numa chave e depois processa todo mundo com a mesma chave junto. É basicamente isso. Então, espero que eu tenha te ajudado uma coisa. Valeu. Curte o vídeo aí, compartilha, joga no canal daquele cara, daquele seu amigo lá chato que fala que trabalha com Big Data, mas ele não sabe nem o que é, ele não sabe nem dizer 3 vezes. Para quem não sabe, o Big Data tem 5 vezes, a gente pode falar isso outro dia. Valeu, obrigado, bom dia para vocês.